Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo esse canal. Como você sabe, aqui é o nosso canal Engenharia e Perspectiva, onde a gente discute questões da engenharia, tá? Esse canal é patrocinado pela empresa NEB Consultoria e ele tem o apoio do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Tá? Hoje eu convidei o professor Marcelo Nitz, que atualmente ele é pró-reitor acadêmico do Instituto Mauá de Tecnologia, que é uma escola de engenharia muito importante aqui em São Paulo, e que a gente vai ter a oportunidade de fazer uma apresentação para aqueles que ainda não conhecem, né? Mas o professor vai falar um pouco sobre Mauá, tá? E antes da gente entrar também, a gente também tem uma outra questão que a gente vai estar aqui conversando, ajustando nesse momento aqui, porque o professor acabou de chegar de um evento que discutiu educação e engenharia, né? Então, semana passada estava no México fazendo isso aí. Então, a gente vai ter uma grande oportunidade nesse programa aqui de pegar essas notícias aí bem quentinhas, aí, poder entender um pouquinho melhor como é que não só está sendo tratado aqui no Brasil, mas também uma panorâmica mundial. Tá? O engenheiro e professor Marcelo Nitz, ele é um engenheiro de alimentos, formado no próprio Instituto Mauá de Tecnologia, tá? Ele fez mestrado e doutorado na nossa Unicamp, na engenharia química, tá? E atualmente, como eu falei para vocês, ele é pró-reitor. Só antecipando, né, falando da Mauá, né, eu aqui, muitos anos trabalhei em engenharia aqui em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar com, olha, provavelmente os engenheiros, eu tive a oportunidade de trabalhar mais proximamente, casualmente, da Mauá, excelentes engenheiros. A Mauá Escola foi fundada em 1961, então tem bastante importância no mercado, tem muito engenheiro da Mauá aqui no mercado aqui de São Paulo. E ela tem cursos, né, de design, administração e especialmente engenharia. Ela é bastante forte nessa área. Tá? Bom, sem me alongar mais, eu gostaria de passar a palavra ao professor Marcelo, agradecer, evidentemente, a participação dele, é bastante ocupado, a gente está bastante tempo também tentando ajudar essa nossa reunião. E, por favor, mestre, fique à vontade. Aqui no primeiro momento, nossa dinâmica aqui, gostaria de deixar à vontade para falar sobre a sua carreira, como é que chegou na pró-reitoria também da Mauá. Aí, conforme a gente vai conversando, a gente vai explorando alguns pontos aí que a gente julgar interessantes. Tá bom? Muito obrigado pela presença. E, por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Legal, Renato. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de falar no seu canal. Então, apresentando rapidamente a Mauá, você já fez aí uma breve apresentação. Nós estamos em São Caetano. O nome Mauá é uma homenagem ao Barão de Mauá, grande empreendedor brasileiro, todos conhecem. E aqui em São Caetano, nós estamos, na verdade, a poucos metros de São Paulo, poucos metros de São Bernardo, poucos metros de Santo André, num ponto aqui que as fronteiras estão todas próximas. Então, eu, por exemplo, moro em São Paulo, chego aqui a Mauá rapidamente ali da Zona Sul, uma localização até privilegiada. Nós nem sempre estivemos aqui, né? Quando a Mauá foi criada, ela nasceu lá em São Paulo e depois veio aqui para São Caetano, num acordo com a prefeitura aqui da cidade, que cedeu um terreno num acordo aqui com o Instituto Mauá de Tecnologia. É interessante falar um pouquinho sobre a Mauá, que, embora sejamos uma instituição privada, ela tem uma característica muito particular, porque ela realmente não tem dono, não é confessional, não tem nenhuma igreja, não tem nenhuma família por trás. Ela nasceu como uma verdadeira startup, Renato. Foram pessoas ali que, na década de 60, perceberam a necessidade de se estabelecer uma nova escola de engenharia em São Paulo, um momento importante do país, e foi uma verdadeira startup mesmo. Ela da união dessas pessoas, vamos lá, vamos abrir uma escola, estabelecer o processo seletivo, com o dinheiro do processo seletivo e das primeiras matrículas, colocaram a Mauá em movimento, até que ela se tornou o que ela é hoje. Então, Empresários, professor? Empresários, professores, né, lideranças da época, e
Então, ela não tem, de fato, ela não tem dono, ela tem conselhos com pessoas que são eleitas ou indicadas por associações, e com isso ela preserva um verdadeiro espírito público, embora seja, evidentemente, uma organização privada. Mas é interessante pontuar isso, porque é uma instituição que tem características diferentes que explicam até o sucesso da Mauá, que hoje não é mais apenas uma escola de engenharia, mas também tem cursos na área de gestão, administração, vai começar agora também o curso de relações internacionais, tem design e tem cursos na área de TI, ciência da computação, sistemas de informação, e um novo curso que começa esse ano, inteligência artificial e ciência de dados, além da arquitetura que também estreia esse ano. Então, veja que a gente fica nessa área de tecnologia e gestão por conta até da vocação da instituição e também da sinergia que existe entre essas áreas. Né? Essas áreas podem, então, se beneficiar umas das outras, compartilhando infraestrutura, projetos, desafios. Isso é um ponto que a gente vai conversar hoje também. Né? A engenharia com muito menos fronteiras, muito mais permeável com relação às outras áreas. A minha trajetória, você resumiu bem, eu me formei aqui na Mauá em 95, depois fiz mestrado também em engenharia de alimentos na Unicamp e fiz doutorado em engenharia química na Unicamp. Fiz uma carreira acadêmica e tive também minhas empresas, minhas startups, mas hoje me dedico apenas à educação superior. Evoluí ali como professor, depois coordenador de curso, diretor da escola de engenharia, hoje eu sou o pró-reitor acadêmico. Né? Então, são 27 anos, se eu não me engano, aqui de carreira acadêmica. Né? Hoje tenho o privilégio aqui de ser pró-reitor e, de certa forma, contribuir com a gestão de todos os cursos da Mauá, e também procuro colaborar, esse é um ponto importante também para a gente conversar, sobre a discussão da educação e engenharia em nível nacional e global. Né? Então, eu acho que o papel de uma instituição que tem esse espírito público como o da Mauá é também contribuir com a evolução da educação e engenharia em todo o país, não só na sua própria instituição. Né? Então, a gente também tem essa ação de procurar beneficiar a todos, né? Favorecer a sociedade brasileira e, por que não, global, já que os desafios hoje são globais. Eu só pontuando a questão da Mauá, tem a questão da localização do Instituto também, né? Que é no epicentro aí do Parque Metal Mecânico aí do ABC também, né? Isso foi bacana na época, né? Porque a vinda aqui para São Caetano fez sentido também, porque aqui várias indústrias, né, automobilísticas e entre outras, e aquelas que orbitam também em torno da indústria automobilística, tinham toda a necessidade, né, de ter acesso aí a uma instituição como a Mauá. Então, a gente colaborou também bastante com o desenvolvimento da região, fornecendo aqui muita mão de obra qualificada para a indústria brasileira. Hoje o cenário é um pouco diferente, né? E se pensa também na formação dos profissionais de maneira diferente, né? Você não prepara mais o profissional para o quintal da sua casa, né? Você prepara o profissional para ter uma atuação global, para impactar a sociedade. Então, essas são transformações que a gente tem visto na educação e engenharia das grandes escolas. Falando da Mauá um pouco, então, a Mauá ela inicia lá nos anos 60, que é um ano relativamente bom, né? Inclusive na área metal mecânica, né? Que está se estabelecendo de vez a indústria automotiva nessa região, inclusive da Mauá, né? E esse processo da Mauá, porque ao mesmo tempo tem várias ondas aí da engenharia, né? De empregos, de transformações. Eu podia contar um pouquinho como é que a Mauá vai se estabelecendo as propostas dela e como é que essas propostas elas vão acompanhando essa linha do tempo, aí, com tantas as oscilações. Até hoje em dia se fala muito na Revolução 4.0, né? Então, isso, transformações. Eu estava comentando outro dia que eu me lembro, no início dos anos 80, eu fui na Volkswagen, tinha mais de 100 mil funcionários. Né? Eu fui há pouco tempo, quando o trabalho tinha menos da metade. Né? Então, quer dizer, são transformações grandes aí na região também. Né? Transformações na região e no mundo, né? Porque a própria atuação do engenheiro tem sido muito mais versátil, né? O engenheiro atua hoje em diversos setores, pode contribuir
de diferentes maneiras. Porque uma coisa é a formação que você dá, outra coisa é a atuação dele, né? A engenharia tem esse aspecto interessante. É uma formação tão interessante, tão bem feita, que permite que o profissional possa atuar em vários setores, dar a sua contribuição em vários setores da economia. E isso a gente tem procurado também observar. A Mauá tem uma característica de ser muito bem relacionada com a indústria, até por conta, né, como você bem colocou, da localização dela. Ela sempre teve muita interação por meio de serviço, pesquisa, desenvolvimento com as indústrias da região e depois até ampliou, evidentemente, a sua atuação. Com isso, e também teve muito corpo docente atuante no mercado de trabalho. Essa é uma característica diferente da maioria das instituições públicas, né? A gente tem a possibilidade, perfil de contratação decente um pouco mais diversificado. Então, a presença sempre de profissionais atuantes no ecossistema Mauá fez com que a gente ficasse constantemente antenado com as necessidades do mundo do trabalho, fazendo com que isso modificasse os nossos currículos constantemente, abríssemos novos cursos para atender demandas que surgiam. Então, a Mauá sempre foi privilegiada. E o fato de ser uma instituição privada também dá alguma agilidade nessas respostas. Então, quando a gente percebe uma área, né, emergindo, vamos lá, vamos ver se faz sentido, vamos trazer expertise aqui para a instituição, equipar laboratórios, contratar corpo docente e oferecer cursos, tanto em graduação como em pós-graduação. Então, as oscilações sempre houve, né? Sempre houve oscilações de mercado, essa situação do nosso país, momentos de alta, momentos de baixa da engenharia, ou de uma ou outra habilitação da engenharia especificamente, e a gente vai tentando se guiar nesse mundo, respondendo a essas oscilações. Então, já abrimos cursos, já fechamos cursos, já mudamos de área, enfim, faz parte também você ter essa flexibilidade e não ficar insistindo, eventualmente, em áreas que vão definhando e que a necessidade do mercado vai mudando, e é importante você também se direcionar para outras que vão mostrando o seu valor, né, e a sua importância para a gente poder satisfazer as necessidades do mercado. Você falou pesquisa, como é que a Mauá se equilibra nessa... O sucesso da Universidade Nacional, que, aliás, não é um sucesso porque ela é boa, mas mesmo em nível internacional são muito respeitadas, exatamente porque ela se equilibra muito bem nessa questão de ensino e pesquisa, né? Como é que numa empresa, né, numa universidade particular, né, privada, como é que se trabalha essas questões aí, até levando em consideração esse contexto tão complicado aí? Bom, realmente é um desafio, né? Uma instituição privada fazer pesquisa, porque você depende, né, para pagar sua folha de professores e técnico-administrativos, você precisa de verba que advém aí das mensalidades dos alunos ou de serviços e desenvolvimentos que você faz para a indústria. Então, é um baita desafio. Isso um parênteses aí, mas fonte de recurso é só mensalidade ou tem FAPES? Você tem acesso? Não, tem. A gente tem acesso, mas, por exemplo, a FAPESP ela paga bolsas de alunos, ela paga material de consumo, material, né, investimento, mas a folha de pagamento do professor preponderantemente tem que vir de recursos da própria instituição. Sim, mas eu digo para pesquisa, né? Sim, a gente acessa recursos públicos também de agências reguladoras e outros fundos setoriais, então a gente acessa pesquisa. Agora, no caso da Mauá, a gente tem uma diversidade também de grupos de pesquisa, características desses grupos. A gente tem grupos que são, digamos assim, mais parecidos com os grupos que você encontra em universidades públicas, né? Uma pesquisa muitas vezes não tão aplicada, uma pesquisa mais ali na fronteira do conhecimento, com papers acadêmicos e tudo mais. Mas nós temos privilegiado e incentivado cada vez mais a pesquisa mais aplicada, aquela pesquisa que está relacionada com alguma dor da indústria, com alguma necessidade de mais curto prazo, né, de desenvolvimento de tecnologia e soluções para o mercado. Porque, inclusive, é um pouco mais a nossa vocação. Então, a gente procura se
diferenciar da pesquisa típica da universidade pública. Nem melhor nem pior, é diferente, né? Uma pesquisa diferente. Então, a gente privilegia essas ações. E aí vem também recursos de fontes diferentes, a própria indústria ou fundos setoriais ou agências reguladoras, enfim, a gente vai buscando recursos aí para custear a pesquisa dos nossos grupos. Mas a empresa, você falou indústria, né? Mas tem assim, uma participação assim, que vocês, o que vocês imaginavam assim, dentro dessa divisão do bolo aí, de quem tem que pagar o quê, essa indústria? Porque isso é sempre uma questão que se estabelece, né? Como é que entra a indústria e como é que ela custeia pesquisas, né? E isso aí, sim, é diferente de outros países, né? Que, em geral, a indústria comparece com muito mais força, né? Renato, depende. Se a gente faz um trabalho fechado com uma indústria, né, que exige sigilo e tudo mais, aí realmente o custeio dela é praticamente total. Ela tem que pagar por aquilo, como se fosse um serviço, né, uma pesquisa, um desenvolvimento voltado para o interesse daquela indústria, protege, acordo de confidencialidade. A gente oferece isso, né, para auxiliar determinadas indústrias em seus desafios de pesquisa e desenvolvimento. Em alguns casos, principalmente quando entra verba pública, e aí a empresa dá uma contrapartida, esses desenvolvimentos não são tão fechados, né? Eles têm uma certa abertura. Então, existem também verbas desse tipo, quer dizer, o governo também tem o interesse de incentivar a pesquisa aplicada, que já atinja determinadas indústrias e muitas vezes pede contrapartida dessas indústrias, né? Então, isso... Enfim, essa é uma característica nossa. A gente, e, claro, essas verbas podem estar mais ou menos disponíveis, dependendo de verba orçamentária do governo, dependendo do momento, dependendo de políticas que surjam, por exemplo, Rota 2030, né? Isso aí abre certas oportunidades, a gente vai lá e se habilita, né, para determinados projetos, chamadas FINEP, enfim, a gente fica muito atento. E uma característica nossa é também a gente se conectar com outras universidades e conectar com mais de uma empresa, muitas vezes. Então, nós identificamos determinadas chamadas na área de engenharia, tecnologia, e como a gente tem um vasto número aí de universidades e empresas com as quais a gente já se relaciona, muitas vezes a gente faz as conexões para aplicar a um determinado edital, uma determinada chamada, sabendo que ela pode interessar a vários parceiros aí simultaneamente. Então, são manobras que a gente faz para tentar tirar proveito. A pesquisa das universidades públicas geralmente é uma pesquisa mais isolada, né? Uma pesquisa mais fechada ali, daquele grupo de pesquisa, evidentemente, muitas vezes com colaboração com um ou outro grupo de outra instituição, mas não costuma ser tão flexível assim para ficar montando e desmontando, né, equipes conforme as chamadas aparecem. A gente tem que ser mais flexível para poder aproveitar. É uma condição assim, estatutária, provavelmente muito mais flexível também, para poder... O que eu estava pensando aqui, que você comentou, era a questão de sigilo, né? Porque isso é um problema sério na universidade pública e sempre deu problema. Hoje em dia, o pessoal consegue fazer por uma série de circunstâncias, mas eu fico imaginando qual a vantagem, né, no Mauá nesse aspecto, né? Porque eu já tive dos dois lados aí, né? Como um cara trabalha na universidade e tal, mas estive contratando também serviços. E isso é um problema que o pessoal das empresas às vezes reclama, é a questão do que? Dos sigilos de informações. E a universidade é pública, né? Então, e não existe, porque né, às vezes o pessoal tem a questão de confidencialidade, até entende, né? Mas não está na prática, né? Não está na prática. E às vezes no cafezinho o cara está discutindo o projeto lá, porque... às vezes o pesquisador ele tem um interesse na publicação, no paper, e aí o sigilo atrapalha. A gente já tem mais flexibilidade. A carreira docente numa instituição como a nossa permite outras formas de geração de conhecimento que não seja só o paper, né? O paper é uma demonstração, uma das formas de demonstrar que você gerou conhecimento, mas você pode
Você tendo os professores envolvidos em projetos, mesmo que envolvam sigilo, mas que, né, ele realmente gerou conhecimento, entregou aquilo para a sociedade, gerou inovação, isso aí tem que ser valorizado também. Uhum. Né? Então, a Sim, gente tem isso. aproveitar isso aí, porque tem uma questão de própria avaliação da CAPES, né, que também leva muito em conta publicações, né, como é que a gente... E essas questões, essas inovações, né, essas incrementais ou disruptivas, isso aí não é bem contemplado nesse tipo de avaliação, né? Não. Tanto que a gente, institucionalmente, por hora, desistiu de estrito senso acadêmico, e agora os projetos de estrito senso que a gente pretende submeter são todos profissionais. E ainda assim, né, as regras CAPES para mestrado profissional, muitas vezes a regra é uma coisa, mas na hora que vai praticar, ela é muito mais inclinada também a valorizar as produções que são as mesmas do mestrado acadêmico. Então, é um desafio ainda. O mestrado profissional ainda precisa ser entendido no Brasil e realmente ter o seu espaço, o seu valor, né? Mas hoje é dado, isso não é do meu conhecimento, mas é dado um conceito, por exemplo, mestrado acadêmico, mestrado profissional, um acadêmico já tem regras claras que vão gerar no final conceito 7, conceito 6, alguma coisa assim? Mas o mestrado profissional ele é reconhecido, só que ele tem regras diferentes. Né? Então ele tem um caminho um pouco paralelo. Ele pertence à mesma comissão de área, lá na CAPES e tudo mais, mas ele tem regras um pouco diferentes. Tem até um coordenador específico dentro da área lá na CAPES para olhar mais atentamente para o mestrado profissional. Então, aos poucos, ele está conquistando um espaço. Mas ele um mestrado ainda pouco entendido, reconhecido. Né? O mestrado está muito ainda concentrado nas instituições, principalmente públicas, e no formato clássico, né, do mestrado acadêmico. Uhum. Eu me lembro das discussões que começaram nos anos 90, né, tem uma portaria da CAPES, né, instituindo, e gerou uma polêmica muito forte, principalmente porque essas coisas concentram muito, né, as universidades públicas, as discussões, né, e acaba que são bastante complexas, né, tem todo quer dizer, a estrutura em si é pública, né, quer dizer, gera uma série de discussões. Por um lado dá para entender, porque existe também uma proteção, né? No bom sentido. Claro. Ninguém quer conceder títulos para pessoas que não sejam qualificadas. Então, existe um receio de não ter regras tão exigentes e rígidas que facilitem, digamos assim, o acesso ao título. Mas acho que isso está sendo superado, entendendo que cada um tem o seu valor, e se a gente ampliar o mestrado profissional no Brasil, certamente a gente vai qualificar mais gente. Afinal de contas, a gente fala isso muito, né? Você estava falando, a gente vai falar um pouquinho sobre tendências do futuro, tal, e uma coisa que é absolutamente necessária é o estudar para toda a vida, né? É o long life learning. Então, a gente tem que dar acesso às pessoas se qualificarem pelo resto da vida. E você ter um mestrado profissional, permitindo que a pessoa trabalhe e faça o seu mestrado, que ela possa trazer eventualmente um problema do mundo do trabalho dela, do dia a dia dela, para gerar valor para aquela empresa, para aquele negócio que ele em que ele atua, tudo isso tem valor para o Brasil. Né? Então, acho que a gente tem que incentivar esse tipo de coisa. Eu acho que sim, são modalidades, né? Só para exemplificar, como acompanhei bem essa coisa. Você talvez não tenha pego, mas eu peguei uma época, mas era, para quem não conhece, na época, fazer um mestrado em 4, 5 anos era extremamente comum. Levar 7, 8 anos de doutorado era extremamente comum. E eu mesmo, meu mestrado, eu fiz 3 anos, alguma coisa, 4 anos, mas e aí, quando surgiu o mestrado profissional, essa foi a grande discussão, o cara propôs isso aí fazer em 1 ano e meio. E era fazer 10 disciplinas noturnas e tal. Eram 2 questões. Uma nova modalidade de mestrado.
mas dentro de uma quantificação de tempo de trabalho absurdamente diferente, né? E aí, ou seja, uma questão é reavaliar o mestrado, tá demais. Isso é uma questão. A outra questão, vamos propor uma outra coisa. Então, essas duas coisas se confundirem, e aí a polêmica foi grande, porque um mestre, vamos combinar, um mestre antigamente, olha, era um cara, né, de uma demanda, mas enfim, era uma estrutura também. Conheci caras que levavam 10, 15 anos fazer o doutorado, né? Então, isso era comum, né? Então, foi uma mudança de paradigma bastante grande, não só pelo tipo de curso, né? Mas por toda a estrutura do conceito do mestrado e doutorado, que, de certa maneira, mudou. Leva um tempo até se consolidar, né? Muita gente ainda não trabalhou bem essa questão. Mas, aí. Sabe, Renato, talvez agora vai aparecer, isso anota aí, né? Talvez essas discussões comecem a reaparecer no Brasil, porque é sensível a queda do número de alunos nos programas stricto sensu. Isso é um risco para a pesquisa, né, no país. Então, a gente vai ter que encontrar meios de atrair mais alunos, né, porque está começando a sobrar muita vaga, muita bolsa para mestrados e doutorados por aí. Primeiro porque a própria graduação sofreu uma queda muito grande de alunos, né? Então, quer dizer, cai lá e caiu também o interesse dos egressos de prosseguirem em programas stricto sensu, como esses que envolvem anos de dedicação, sem poder exercitar a profissão, praticamente só vão para esses programas as pessoas que estão realmente querendo carreira acadêmica de professor, fechando-se portas para outras pessoas que querem ter o título, mas querem continuar atuando na sociedade em outras frentes. Então, talvez... não é garantia, né, que você fazer um mestrado, que são temas muito específicos, né? Você, de certa maneira, você está ganhando em profundidade, mas não está ganhando em abrangência para resolver o problema de engenharia, né? E um doutorado, então, de certa maneira, até é pior, quer dizer, você está aprendendo a ser um pesquisador, um professor, né? E aí, evidentemente, que tem a sua função, né? Mas um outro aspecto também é que são colegas meus aqui, muito deles, mas eu digo também, muitos deles saíram por serem bons mestres, bons doutores, ficaram na universidade dando aula. Então, jamais tiveram a oportunidade de ir para a empresa, né? E para lidar com o problema de engenharia de empresa, que é um outro universo, né? E aí não é que são problemas triviais, mas são problemas resolvidos, né? Ser resolvidos, são pessoas, né? Agora se fala muito na tal de soft skill, né? Quer dizer, lidar com gente, lidar com grupos, com pessoas, né? Então é bastante diferente. Então, nesse aspecto também teria que abrir esse espectro aí de formação para poder beneficiar mais gente. Né? Você tem toda a razão. Isso pode ter impactos negativos, né? Essa superespecialização e também falta de diversidade na característica do corpo docente das instituições pode ter um efeito negativo na formação dos nossos engenheiros e na atração também dos jovens para a engenharia, que essa é uma grande preocupação. Uhum. A procura pela engenharia tem caído desde 2014, caído muito. Eu tenho repetido aqui algumas entrevistas, né? O professor José Roberto Cardoso, que é o nosso colega em comum, ele passou um número, primeiro um das primeiras entrevistas que eu fiz aqui esse ano, que em 2017 tinham 1.500.000 alunos de engenharia. O ano passado tinha 800 mil, né? Caiu pela metade, né? E é uma queda brutal, né? E aí você vai, bom, podemos colocar a pandemia e tal, mas depois que eu perguntei também esses fluxos, né, dos cursos de engenharia, que vocês têm uma acessibilidade muito boa, assim, do que é o mercado, exatamente pela procura também. Mas me parece que a engenharia também, como eu tenho falado aqui, tem como profissão, ela tem decaído um pouco nas expectativas, né? Os salários, assim, particularmente, praticamente estabilizou, né? O horizonte técnico, né? Ele se restringiu bastante, assim, com uma expectativa de
até não digo nem de ganhar muito bem, mas ter um conforto econômico também. Isso aí também mudou bastante nos últimos anos. Né? Exatamente. Exatamente. E a gente prende, muitas vezes, esse estudante 5 anos, né? Uma formação bastante exigente. E aí muitos jovens estão olhando assim, falando, poxa, mas será, né? Quer dizer, vou ter que estudar tanto para ganhar tão pouco, estudar tanto por tão pouco tempo. E eu acho que isso é uma parte que pensa, né? Mas o que mais me preocupa é talvez não despertar o interesse, não por essas questões financeiras, de remuneração, que são importantes, evidentemente, mas pela própria vocação, porque a gente sabe que quando o sujeito quer, ele vai. Ele sabe que o mercado pode estar ruim, mas não está ruim para todos, né? Que ainda há bons pagamentos, boas oportunidades, e se ele está fazendo o que ele gosta, ele vai poder, né, ser bom naquilo que ele faz e acessar essas melhores oportunidades. Mas cada vez menos gente interessada em trilhar esse caminho. Ou seja, menos gente que se sente vocacionada, interessada, atraída, seduzida pela engenharia. Eu acho que isso é uma coisa que eu, particularmente, tenho tentado trazer bastante essa discussão para a minha instituição e para outras. Precisamos, né, rever a maneira de discutir a engenharia. Diversidade de custos também, né, Marcelo, aumentou muito, né? Então essas áreas técnicas, né, eles perderam impulso diante de várias áreas. Mas uma coisa, outro dia me chamou a atenção, eu estava assistindo a colação de grau de doutor de um colega meu nos Estados Unidos. Olha, e eram todos, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado na Pensilvânia. E aí começou a dar os tipos de engenharia. Olha, o 10º tipo de engenharia eu parei de contar, porque era engenharia para direito não sei o quê, engenharia ambiental, engenharia do direito trabalhista. Nossa, é impressionante, assim. Mais de 10 tipos. Então, eu acho que é um jeito que as universidades estão achando assim, de contemplar, né, diversificando assim, mas eu jamais imaginei que tivesse tanta diversidade de engenharias. Né? É que lá, muitas vezes, eles vão lá e trocam 2, 3 disciplinas Também. durante o curso e já muda o sobrenome, né? Já muda o adjetivo ali. Então, tem muito disso também, né? Como são currículos um pouco mais flexíveis em vários aspectos e cargas horárias também menores, qualquer pequena mudança ali já cria oportunidade de dar um novo título, né? Uma nova habilitação. Aqui já é mais engessado isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. Muita gente comenta, né? Essa questão dos cursos se adaptarem ao mercado, né? E eu vejo pouca gente tentando assim, entender um pouquinho mais do que é esse mercado, né? Por exemplo, quando eu faço um grupo de pesquisa, eu já estou mais ou menos delimitando o mercado para uma fração muito pequena que trabalha com tecnologia. Em geral, são empresas grandes, que já tem uma outra dinâmica. Né? O mercado nacional ainda é pequena e média empresa, né? Então, praticamente não tem engenheiro lá. Né? Então, quando tem, o pessoal não tem o entendimento de como que o engenheiro pode acertar. Essa questão e a gente sempre pensa assim, como é que eu adapto o meu engenheiro para aquele mercado, né? Mas você não vê nas suas andanças assim, como é que a gente ajuda o mercado a entender a universidade, né? E como é que o mercado pode usar? Porque parece que o mercado está lá, é assim, acabou. Vamos ter que nos adaptar, né? Então me parece que atrás de toda a discussão não vai mudar. Nós temos que correr atrás. Boa, excelente pergunta. E eu acho que isso tem que ser cada vez mais falado nos cursos de engenharia. Veja, se você pensar num curso técnico, né, aquele de curso de ensino médio ainda, técnico, você forma o sujeito para executar certas tarefas técnicas dentro de uma tecnologia já existente. Quer dizer, você vai fazer isso, né? Quer dizer, uma coisa fechada, já direcionada, um aprendizado, um treinamento praticamente. Né? A formação em engenharia, eu acho que durante muito tempo ela foi vista dessa forma, como se ele fosse um sujeito que fosse executar aqueles mesmos projetos, envolver aquelas técnicas, um repertório de executor ali. E aquele discurso de preparar o sujeito para a indústria. Verdadeiro, legítimo, não tem nada de errado nisso.
Hoje eu acho que a gente precisa repensar essa formação do engenheiro, porque a própria indústria está se repensando, né? Eu acho que, primeiro, você não tem um engenheiro que saia pronto, né? Então, sempre, se o mercado estiver esperando isso, né? Uma indústria, por exemplo, estiver esperando que vai receber o sujeito pronto para desenvolver as tarefas que aparecem ali, isso praticamente é impossível, porque a diversidade de coisas que o engenheiro estuda é muito grande. Ele sai pronto para poder, então, se especializar naquilo que for requerido, né? E aí ele vai ter que estudar o resto da vida para sempre atender às necessidades daquilo que ele for fazer, que ele for, de fato, executar como profissional. Mas ele não sai pronto. Ele sai preparado para, né, começar uma trajetória profissional e que é muito vasta, são muito vastas as possibilidades. O que nós procuramos fazer, Renato, na discussão hoje, trago um pouco desse insight também que a gente vê no mundo, é o seguinte: mudar a forma de ver a engenharia. Por exemplo, eu estava num congresso de engenharia química pouco tempo atrás, tive a honra de ser convidado para dar uma palestra, e tentei ali ser enfático ali com a turma. Eu falei, olha, imagina se alguém chega para você, olha, venha trabalhar na indústria química, olha que maravilha, colunas de destilação, né? Vasos de pressão, trocadores de calor, né? Você vai, né, poder trabalhar nesse ambiente que produz, que você tem o petróleo, que daí você destila o petróleo. O cara fala assim, mas, poxa, que coisa horrorosa, né? Que coisa pouco atraente, assim, essa tal de indústria química. E é uma indústria que, além de tudo, tem a fama de ser uma indústria poluidora, né? Uma indústria, né, que faz plástico, derivados de petróleo. Quer dizer, só o fato de usar o petróleo já torna a indústria uma coisa. Então, esse preparar o engenheiro químico para trabalhar para a indústria, eu acho que é um discurso que precisava ser revisto, né? Pelo menos assim como uma estratégia até de mostrar para ele que é muito mais do que isso. Então, eu começaria o discurso para o engenheiro químico o seguinte: quais são os grandes desafios da humanidade? Mudança climática, transição energética, né? Vamos falar de mudança climática, por exemplo, de descarbonização, né, da matriz energética. Pronto, só aí você já teria um baita monte de oportunidade para o engenheiro químico exercer a sua profissão, achando alternativas mais sustentáveis para os seus processos, para os seus produtos, desenvolver novos materiais, novos processos. Então, eu acho que a gente tem que levar para esse nível, sabe? O nível de você vai ser preparado para os grandes desafios da humanidade, para entregar para gerações futuras um mundo melhor. A gente tem que dar conta de redução de emissão de carbono em níveis assim muito ousados, sabe? As coisas têm que mudar. E as empresas, a gente chega nas empresas, as empresas também estão colocando propostas ESG, propostas de processos mais sustentáveis. Então, é desse profissional que a gente precisa, do profissional que vai mudar essas empresas, um profissional que vai mudar o mundo, que vai mudar a sociedade. A gente está num mundo que tem guerras, que tem conflitos, que tem poluição, que tem, né, desastres ambientais. A gente precisa, que tem pobreza, que tem fome, que tem problemas de saneamento, que tem desigualdades absurdas. E a tecnologia vai poder, ou tem que ajudar. As cidades têm que ser mais inteligentes, a vida das pessoas tem que ser mais agradáveis, e a engenharia pode entregar soluções para isso. Então, eu mostraria esse papel, digamos assim, social da engenharia. Se ele vai trabalhar numa empresa pequena, de serviço, de produto, de processo, se ele vai trabalhar em marketing, eu não sei onde ele vai trabalhar. Ele vai poder ajudar o mundo de diversas maneiras, com a formação de engenheiro que ele vai receber. Então, mostrar, sabe, essa engenharia como sendo uma forma de ele realmente ver propósito, ver valor, sabe, ver oportunidade, ver a gama de coisas que ele pode fazer com a engenharia. E não diminuir o discurso dizendo, olha, você vai trabalhar na indústria X. E aí vem o inverso.
que vai ao encontro da sua pergunta. Também não é a indústria que, imagina, não é a indústria que vai ficar ditando qual é o currículo que o aluno vai ter, principalmente se for para atender um interesse imediatista dela, porque a gente está formando profissionais para fazer diferença no mundo e não para fazer executar uma tarefa de necessidade de curto prazo de um determinado segmento empregador. Mas aí, eu vou dar um exemplo bem prático. Assim, tem uma entrevista bastante interessante que eu fiz com o Walter Baza aqui, que ele também coloca essa questão. Então, a equação aquele civilizatória, né, que ele comenta, onde essas preocupações eu acho que são bastante relevantes. Eu estava falando, não, eu concordo plenamente, né? Até um dos motivos desse canal é exatamente esse, né? Mas tem questões práticas, né? Eu vou dar um caso bem prático. Recentemente eu estava num projeto polimérico, né? E tem todas essas preocupações em empresa, né? Tudo do carbono zero, economia circular, uma coisa muito bem feita, muito bem organizada. Eu disse, não, então, peraí, estou desenvolvendo um produto, não vou pegar um material reciclado da empresa que tem uma recicladora e vou aplicar no meu produto, né? Nesse produto e vai... Aí, eu disse, olha, para começar, é mais caro, vai ficar mais caro que o material virgem. Segundo, não tem garantia nenhuma de fornecimento de matéria-prima, mas você tem pelo menos uma previsão, tem uma previsão de quando... Não tem previsão. Então, assim, é uma coisa bem prática, assim, de como, às vezes, a gente tem as questões, mas, tem entendimento da necessidade, mas do ponto de vista prático, e aí a engenharia coloca toda a força dela, né? Diz, olha, o preço é mais caro. Se o preço é mais caro, eu não consigo realizar o produto e acaba o projeto aqui. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Então, mas, eu pego carona nisso que você falou, que é fundamental as pessoas entenderem isso. A gente não quer formar um ativista ambiental, né? A gente quer formar um profissional que realmente interesse e possa contribuir com a solução de problema complexo. E porque todos esses problemas são complexos. E aí que vem uma grande mudança da formação do engenheiro. O que é o problema complexo? Renato, eu vou falar assim, vou tentar definir primeiro o que é o problema óbvio. O problema óbvio é aquele problema que muitas vezes os cursos de engenharia ensinam o aluno a resolver. Entendeu? Calcule o X. Aquela resposta que está no final do livro. Qual que é a temperatura? Qual que é a pressão? Qual que é a carga que está ali? Né? Qual a espessura que tem que ter essa chapa? Esse é o problema que ele vai lá e resolve com a técnica, né, da engenharia, do livro, e acha a resposta. Esse é o óbvio. O que é o complicado? Complicado é um nível acima do óbvio. Ele começa a ter que juntar saberes de áreas diferentes. Então, é o material, mas também é o custo, mas também são outros aspectos. Ele começa a ter que interagir com outras áreas. É o que muitas vezes as escolas fazem de problemas multidisciplinares, projetos que são integradores de conhecimentos. Não é só a mecânica, é mecânica com eletrônica, né? Os problemas começam a ficar um pouco mais complicados, eles admitem múltiplas soluções, muitas vezes não tem uma solução única, né? Tem que usar criatividade. Até aí as escolas vão bem. Até aí elas vão bem. Mas o que a sociedade cada vez mais precisa, o mundo, são dos problemas complexos. Complexo é diferente de complicado. O complexo, você nem sabe qual é o problema. Você precisa ainda trabalhar a definição de qual é o problema, e ele envolve muito mais iterações, de muito mais áreas, e você precisa desse tipo de profissional. E aí envolve você se conectar com outros profissionais, porque você não tem todos os saberes. E você precisa organizar equipes realmente para colocar esse problema. Esse exemplo que você deu, né, mostra, quer dizer, não é só a questão de resolver o problema daquele material, né? É ver o custo, ver se está disponível, ver como é que vai ser o descarte depois, enxergar a coisa de uma maneira muito mais ampla. Ver quais são as implicações. Na área civil, quer dizer, não é só construir lá um prédio. Construir o prédio é um problema, mas onde está esse prédio? Qual o impacto que ele vai ter naquela cidade? Né? Enfim, naquele bairro?
quais são as outras iterações que aquela edificação, aquela nova obra vai ter em todo o entorno. Quer dizer, todos os profissionais estão sendo exigidos a pensar de uma maneira mais ampla, né? Porque os problemas são cada vez mais complexos. Eles estão saindo do complicado e indo para o complexo. As cidades são complexas. Você mexe numa coisa, ela tem inúmeras implicações, né? Você toma uma medida, você baixa um decreto, uma legislação nova, tudo isso tem múltiplos desdobramentos. E a gente precisa de gente que tenha esse olhar. E o engenheiro sempre foi visto como um cara que não tem esse olhar, que ele só vê o lado da engenharia. E aí, as políticas, as articulações das complexidades vão cair na mão de quem? Vão cair na mão dos ativistas, vão cair na mão daqueles que têm discursos vazios, que estão olhando apenas, né, não diminuindo a importância, ou apenas é simplesmente para dizer que é uma parte da questão, apenas o social, não estão vendo o tecnológico, não estão vendo o financeiro, não estão vendo... E você precisa trazer tudo isso para o mesmo pacote. E para que a solução seja uma solução boa. Você não pode olhar só o técnico, como você não pode olhar só o social, só o financeiro. Sempre tem um usuário ali no final também. Enfim, então, formar profissionais que tenham essa capacidade de enxergar, de fato, de uma maneira holística. Porque hoje, principalmente no nosso país, esse olhar sistêmico está na mão de advogado, está na mão de pessoas desqualificadas. Porque o engenheiro deixou de ocupar esse espaço. Ele não se alfabetizou, digamos, nas outras dimensões dos problemas complexos. Ele ficou na dimensão do técnico, do complicado. Ele não foi para o complexo. Sim, isso aí isso é uma falha dos cursos, né? Que não prepararam também, que não conseguiram dar... Bom, eu, assim, na minha experiência, algumas vezes a gente tentou, mas dentro dos cursos de engenharia mesmo, e de alguns que eu fiz, olha, já escutei várias coisas, né? Como tipo assim, perfumaria, né? Vem com essas preocupações de humanidades nos cursos, né? Mas recentemente acho que tem mudado alguma coisa, mas eu não sinto assim uma diferença tão grande, mas também, né, talvez esteja até mudando, não esteja tão atualizado. Mas essa mudança assim, do grupo, até existe naquele livro do Manuel Castells, né, Sociedade em Rede, né, ele já alertava, né, essa questão do grupo multidisciplinar, e ele explicava, né, a redução dos salários, inclusive, porque o quê? O grupo multidisciplinar tem várias pessoas de várias formações diferentes, que é necessário, que é importante, mas não necessariamente cada um vai conseguir se fazer representar dentro desse grupo, de uma maneira mais adequada. Por exemplo, um engenheiro perto de um advogado, numa arguição dentro de um grupo, e eu como engenheiro, já há quase 40 anos, no início eram todos engenheiros, né, do chefe, atualmente é o cara do financeiro, já participei de grupos que tem mais advogado que engenheiro, entendeu? Então, mudou completamente a dinâmica, e eu não estou convencido que foi uma coisa boa, tá? Mas tem uma diferença. Não seja refratário, eu acho que engenheiro, mas também houve um exagero, acho que tudo, houve um exagero também, onde as narrativas elas ganham muito mais relevância que propriamente e que é isso que eu estou te colocando aqui, é uma questão prática. O discurso ao marketing, toda a formação da estrutura para essa nova dinâmica, perfeito, mas não me parece que funcione, entendeu? Não parece que funciona um exagero, tá? Mas não parece que a coisa está se conduzindo de uma maneira que, não, peraí, a proposta é essa e nós estamos caminhando de acordo com nossos recursos, não, parece que ainda meio volátil. Assim, duas coisas. Primeiro, você formar um profissional que tenha essa interdisciplinaridade é diferente de pegar um profissional que não tem isso e jogar num grupo com outros, que é o multidisciplinar. Você vai ser, mas o multidisciplinar ele continua sendo cada um dentro da sua área, né? Quer dizer, sem enxergar o todo. Então, mesmo que trabalhar em equipe multidisciplinar, todo mundo vai trabalhar, vai ter que trabalhar, você já percebeu. Agora, o profissional que consiga ter o mínimo de permeabilidade e visão das outras, é isso que está faltando. Porque, às vezes, ele vai lá e ele é refratário porque ele é muito fechado na área dele.
Então, a gente sente isso em qualquer área, né? Não é só engenharia. Você pegar um advogado que ele só fica enxergando as questões legais, não enxergar o negócio, não enxergar as implicações do sim, do não, do talvez, alternativa A, B e C, ele pouco vai contribuir para a solução. Ele mais atrapalha, muitas vezes. A gente está precisando que os profissionais sejam interdisciplinares, que eles tenham um pouquinho das outras áreas também. Não que eles sejam especializados, mas que eles tenham um pouco mais de vivência, que eles tenham essa capacidade de ter a visão complexa e não simplesmente falar assim, olha, o meu problema é esse, o meu problema é esse, a minha parte é essa, né, que ele possa realmente enxergar de uma outra maneira. Você falou de discurso e realidade. É fato, tudo isso é bonito de dizer, mas as escolas foram todas montadas em departamentos, né, em disciplinas que são estanques entre si. E isso é uma realidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que promover cada vez mais oportunidades, dar desafios, experiências de aprendizagem que sejam realmente desse tipo. Tá? E temos uma oportunidade na mão, que é essa obrigatoriedade da gente ter a extensão como 10% da carga horária dos cursos. Isso é uma baita oportunidade. Se a gente souber fazer, é só não estragar, né? Quer dizer, você está sendo convidado, obrigado, na verdade, a trazer para dentro da escola os problemas reais, os problemas da sociedade. Os problemas da sociedade são, por natureza, multidisciplinares, interdisciplinares, muitos deles complexos. Então, o que eu convidaria as escolas a fazer, isso em qualquer área, é não procurar falar assim, olha, vamos ver aquele problema lá de saneamento naquele lugar? Pronto, encontramos um problema. Qual que é o problema agora? É dimensionar o tanque lá de tratamento. Pô, pronto, você perdeu a oportunidade de trazer a discussão de uma complexidade maior. Né? Você transformou um problema que era, né, mais complexo, você pasteurizou ele para a tua área de conforto. Não, convite para as escolas de engenharia. Vai ver qual é o problema em todas as suas dimensões. Né? Daquela comunidade, daquela sociedade, daquela cidade, daquela empresa que você foi trazer. É que nem você pegar o exemplo que você falou aí do aditivo, do polímero, alguma coisa, e fazer só uma discussão química. Traz a discussão química, mas traz todo o problema. O preço, o contexto daquele desenvolvimento, né? Para que a complexidade aconteça naturalmente, com os problemas reais. Os professores não vão ter que inventar, é só olhar para a sociedade. A gente viveu ontem esse problema aqui na cidade de São Paulo, com fortes chuvas que derrubaram árvores, deixaram as pessoas sem luz. Isso mostra a complexidade que é administrar uma cidade. E essas questões que precisam ser colocadas, né? De oferecer uma condição melhor de infraestrutura para as pessoas. Um monte de coisa, preservação de toda essa vegetação da cidade, como é que é a distribuição de energia, eu vou enterrar os fios, não vou enterrar os fios, né? Segurança, e tudo envolve custo também, enfim. Os problemas são complexos. Né? Não, é um aspecto também que eu vejo pouca gente falando, também as especificidades do Brasil também, né? Que tem questões sociais terríveis, assim, né? E a gente vê, principalmente em engenharia, técnicas, né? Em geral vem americanos, europeus e japoneses, né? Que tem um contexto completamente diferente, né? Então, essa leitura, essa tropicalização aqui, para a realidade de nossas empresas, para quem conhece uma empresa de pequeno e médio porte aqui no Brasil, né? De fato, você não consegue estabelecer conceitos muito fortes, a não ser aquele de você ajudar os caras a entender o problema, entender qual é o problema deles, né, para depois, então, se lançar, resolver aquilo. São realidades são bastante distintas, assim, então, isso é uma coisa que eu vejo pessoas, às vezes, pegando um discurso pronto de outros países e jogando e não vai. Mas deixa eu aproveitar Desculpa. Não, isso que você falou mostra a sensibilidade que você tem que ter. Não adianta você pegar e você tem que enxergar todo o contexto daquela empresa para colocar uma solução. Não adianta falar assim, olha, compra esse equipamento aqui que vai resolver o teu problema.
e o equipamento está totalmente fora da capacidade daquela empresa, né? Importa uma solução? Não. O que você falou é um bom exemplo da necessidade de você ter uma visão ampla, né? Em que contexto aquilo lá está acontecendo para eu propor a melhor solução para esse caso, né? Uhum. Vou aproveitar a sua experiência num congresso dessa magnitude que você foi agora recentemente. Existe uma discussão sobre a questão do empreendedorismo, que muita gente coloca toda essa questão do engenheiro, das dificuldades que está encontrando para entrar no mercado de trabalho e tal, e eu fico até sensibilizado com as mídias sociais, às vezes, um engenheiro começando, não, mas você tem que se qualificar, você tem que fazer, como assim? Olha, o mercado está aqui, você que... Aí entra a questão da meritocracia, né? Quer dizer, existe uma coisa meio, assim, para mim é muito injusto, assim, no processo de colocar essa questão do empreendedorismo como uma saída, na medida que você não é qualificado, você deu errado, não sei o quê, quando, na verdade, o mercado não está suprindo a demanda que, supostamente, dentro de uma economia mais eficiente, ele poderia, né, demandar mais dinheiro, né? Mas eu não sei se isso aí ganha espaço, né? Novamente, eu estou pegando pelo lado do mercado, né? Em geral, o pessoal critica muitas escolas, tal, mas tem essa fundamental do mercado que a gente precisaria aprofundar um pouquinho mais. Existe o empreendedorismo, meritocracia, como é que o pessoal está discutindo isso aí? O empreendedorismo sempre é um assunto que aparece, e também a necessidade de a gente ver isso com muita responsabilidade, porque o que acontece, né? Muitos jovens imaturos querendo copiar ídolos aí, achando que eles vão, né, tiveram uma grande ideia e podem se jogar aí que eles vão se tornar o novo Bill Gates, né? Vão se tornar o Elon Musk e etc., e outras pessoas que eles acabam idolatrando. É claro que é um mundo cheio de oportunidades, mas o que a gente tem que fazer é dar uma formação muito responsável para eles, e, de novo, mais uma vez, e que envolve várias disciplinas, né? Porque é diferente uma invenção de uma inovação, né? Uma invenção, uma ideia legal, funciona tecnicamente, funciona e tal, mas esse é um pedaço do sucesso. O outro é você considerar os aspectos do negócio, quer dizer, quem vai comprar isso, quem é teu cliente, né? Isso realmente tem mercado? Qual é o tamanho desse mercado? Quer dizer, o sujeito realmente ele explorar isso. E muitas vezes a gente vê a imaturidade dos jovens de engenharia, eles sempre pensam em produtos para o consumidor final, e imagina quanto de dinheiro você precisa para produzir, criar um produto, produzir, vender. Eles não percebem que existem muitas oportunidades no B2B, né? Business to business. Então, as oportunidades de empreender são muito maiores do que as pessoas imaginam. E elas ficam sempre pensando nos apps, nos produtos para o consumidor final, né? Que são ideias brilhantes, mas para elas se tornarem realmente inovação, elas têm que chegar à sociedade, chegar às pessoas, ser um produto que tem mercado. E essa preparação, muitas vezes, eles não têm. E é por isso que a gente tem que trabalhar, ajudar isso na escola, né? Mostrar que não basta ser tecnicamente bom o produto, ele tem que ser viável, ele tem que ter um cliente muito claro, tem que agradar ao consumidor, esse cliente. Esse cliente pode ser uma empresa, como pode ser consumidor final. Visto isso, ele tem que ver qual a estratégia dele de empreender. Quer dizer, verticalizando tudo, impossível, né? Quem tem dinheiro para isso, né? Mas muitas vezes se associando, se conectando com empresas que já existem, criando novas oportunidades, até ele fazer um spin-off ali daquele negócio. Ou seja, existem hoje muito mais formas inteligentes das pessoas testarem as suas ideias, as suas invenções, até transformá-las em produtos e processos de fato. E as escolas muitas vezes não ensinam isso e acabam dando ilusão, né, para muitas pessoas que o empreendedorismo é uma coisa simples, e não é, né? Não é muito longe isso. Não, mas é interessante, aí eu acho que as universidades também, as escolas também, a questão das mídias sociais, que elas são muito fortes hoje, como um fator formador também de opinião. Essa questão do empreendedorismo, assim, quer dizer, essa eleição de pegar um exemplo
e reproduzir várias vezes, dá a ideia de que muita gente não são eleitos, são pessoas, pouquíssimos que conseguem. Mas, ao mesmo tempo, se estabelece um conceito por trás disso aí, que é a tal da meritocracia. Isso, sim, me parece que é uma coisa bem consolidada, assim, tipo assim, você que não está sabendo fazer, não é o mercado, não é para todo mundo, tal, quer dizer, isso remete muito e isso muita gente fala, né? Muitos professores até da área sociais comentam, né, a questão do contexto econômico, tal, que foi um jeito que se encontrou para se lidar com a questão dos direitos trabalhistas, para fugir, então, a vida empreendedor, tal. Quer dizer, já é uma outra discussão. Deixa eu aproveitar aqui uma opinião sua. Eu estava vendo um levantamento do INEP, semana passada, outra saiu, né? Uhum. Aí o Brasil hoje tem 22 alunos, tem de engenharia, tá? Mas 22 milhões de alunos, né, de graduação. 17 são EAD, né? E dentro disso aí, a engenharia tem uma participação importante. Isso aí como é que é discutido aí? Porque... isso aí é uma baita de uma preocupação, né? Porque quando a gente fala que, grosso modo, aí, de 2014 para cá, caiu quase, né, metade o número de ingressantes em cursos de engenharia, a situação é pior, porque desses ingressantes que a gente tem hoje, muitos estão em EAD, né? Então, assim, pensando só em cursos presenciais, a coisa caiu mais ainda. E a gente vê com muita preocupação, né, Renato? Porque esses profissionais nem se formaram ainda, né? Os primeiros formandos aí de EAD estão começando a aparecer, e a gente não sabe o que vai ser. Agora, a gente não sabe, mas a gente espera, né? É muito difícil você considerar que a gente tenha qualidade em EAD em massa, do jeito que o que está acontecendo. Não vai acontecer. Não estou dizendo que não possa ter qualidade, é diferente. Eu acho que até pode, mas de uma hora para outra, em massa, do jeito que se estruturou isso, certamente não. Então, isso é um grande problema. Isso precisaria ser muito mais bem acompanhado. E o INEP não teve condições ainda de fazer uma avaliação. E agora estão preocupados, né, pela quantidade de cursos e pelos primeiros resultados de avaliação que estão aparecendo aí, de ENADES da vida e tudo mais, estão vendo que a formação em EAD pode representar um grande problema social, né, porque ela pode ser realmente uma desqualificação total. Mas muito do EAD veio também por conta de falta de recursos de financiamento, de FIES, de outras coisas, os alunos foram buscar alternativas de baixo custo, né? E aí foram encontrar nos cursos EAD a saída. Então, infelizmente, é um problema que vai além, né? Talvez seja assim, é o que eles conseguem acessar, né? A gente tem essas fóruns, discussões, e eu tenho conversado com várias pessoas, né? E eu percebo que planejamentos, planos, ideias, propostas, né? Eu não tenho dúvida que isso aí é bastante rico nas instituições. Mas eu tenho argumentado, principalmente do campo da engenharia, que já foi politicamente mais forte do que é hoje, né? Por uma série de circunstâncias, exatamente mecanismos de implementação e de viabilização prática nisso aí. Como é que você vê aí dentro dessas propostas de educação? Tudo bem, isso aí vai por meio é suficiente pegar uma Mauá, vamos começar a mudar por aqui, ou tem que ser uma ação mais global, envolvendo o CREA, envolvendo o sindicato, Confea, associações, confederações? Tá. Bom, eu vejo assim, essas discussões, quando eu falo os pontos que eu trouxe aqui sobre avanços da educação e engenharia, eu vejo que eles são questões discutidas em nível global. Então, esses valores, digamos assim, eles são praticamente globais, de ter uma engenharia mais social, uma engenharia mais voltada para as pessoas, uma engenharia direcionada para os grandes desafios da humanidade, tudo isso são discussões globais. Quando a gente vem para a nossa terra, Brasília, aqui, o que a gente procura fazer, né? Principalmente as lideranças das grandes escolas. Procura também não só trabalhar suas próprias instituições, mas como também influenciar MEC, influenciar INEP,
em processo de avaliação, em diretrizes curriculares. Então, por exemplo, tem minha participação lá nas diretrizes curriculares nacionais da engenharia. Estou participando também, eu e vários colegas, várias lideranças, na discussão dos novos instrumentos de avaliação dos cursos. Temos empenhado esforços também para criar um sistema de acreditação de cursos de engenharia independente. E quando a gente pensa em acreditação, que é uma coisa que o Brasil poderia se beneficiar bastante, a acreditação de cursos de engenharia, a gente não pensa em elitizar. Essa é uma coisa que a gente resiste. Quer dizer, as escolas que estão trabalhando juntas nesse sistema, elas talvez não precisem da acreditação, mas elas querem ter uma acreditação para impulsionar, incentivar a melhoria da qualidade de todas as instituições do Brasil, para que haja um norte, uma referência saudável, para que todos possam perseguir, respeitando as missões características de cada instituição. Tá? Tem instituições que vão ser mais voltadas para ensino, tem outras que vão ser instituições muito de pesquisa. Então, cada instituição, dentro da sua missão, das suas características, ela pode entregar uma formação de engenharia de qualidade. E a gente quer sinalizar com os pré-requisitos, com os estándares necessários para isso. E com isso dar indicação de qualidade. E aí, claro, todos os atores sociais aí que você mencionou podem contribuir de alguma forma. Então, existem movimentos, tá, dos quais eu participo e gosto disso. Eu acho que quando a gente vai ficando mais sênior, né, já teve funções de liderança em instituições, é uma contribuição que a gente deve dar como educadores. Contribuir para políticas públicas, né, políticas que vão melhorar a qualidade dos cursos e não ficar só voltado para a sua própria instituição. Uhum. Sem dúvida. Então, mestre, já avancei um pouco no seu tempo aí. Gostaria de deixar uns minutos aí para você fazer algum comentário final, alguma coisa que você acha que não poderia deixar de dizer aí para a gente. Não, legal. Eu quero primeiro elogiar a tua iniciativa. Eu acho que você, com esse canal, você está identificando pessoas, você vai fazendo também com que a gente conheça outras pessoas, assistindo lá as suas entrevistas, e tudo isso é muito rico, Renato, porque cada um ali está envolvido nas suas próprias atividades, mas a gente tem sempre que reservar um espaço para poder beneficiar os outros, influenciar os outros. Afinal de contas, estamos falando de educação. Educação nunca pode ser egoísta, né? Formação de pessoas, o benefício da sociedade. Então, a minha última palavra é nessa linha, né? Eu vou trabalhar bastante para defender uma mudança do foco da engenharia, que não é uma mudança radical, não. É só uma mudança de olhar. A gente vai continuar tendo de ter uma formação técnica sólida, isso não se abre mão, isso é inegociável, mas o olhar, né, um olhar diferente para a atuação do engenheiro. Um engenheiro que possa contribuir de uma maneira mais ampla, né, que ele possa, e com isso também que a gente consiga atrair os jovens, para que eles vejam mais valor na atuação do engenheiro. Porque se não tiver aluno, acabou, né? Então a gente tem que saber mostrar o valor da engenharia lá para o jovem. Precisa mudar o discurso, precisa mudar também a evolução do currículo para que ele perceba a importância do trabalho do engenheiro e se sinta realizado na engenharia. Então, a gente quer mostrar que a engenharia continua sendo e continuará sendo uma profissão imprescindível para a sociedade, que vai trazer realização para o profissional e que ele vai poder, sabe, fazer o bem para o mundo, para as pessoas, para si mesmo. Então, isso é importante. Então, a engenharia continua sendo uma boa escolha. Não, sem dúvida. Eu acho que sempre alertando, né, que as pessoas perdem essa perspectiva, né, de que você ter crescimento econômico, que é necessário o desenvolvimento do país, passa pela engenharia. Não tem jeito, né, pela indústria, pela engenharia. Então, isso aí é fundamental. Muito obrigado aí pela sua atenção, pelas suas palavras. Aí fica bastante esperançoso. Você é bastante jovem, hein, tem bastante tempo para lutar aí pelas essas condições da engenharia, tentar refrear esse
esse retrocesso, aí, pelo menos na quantidade, né, dos engenheiros. Acho que isso aí tudo é muito valioso para a gente. A gente deseja muito sucesso para vocês nessa caminhada. E, mais uma vez, eu agradeço a tua atenção. Tá? Muito obrigado. Legal. Um grande abraço para você, viu? Obrigado, Renato. Um abração. Tá? Tchau. Tchau, tchau.